Muito bem, gente. Começando agora mais um episódio aqui do nosso podcast Farmacêuticar, um podcast que traz, por sua criação, né, farmacêuticos e farmacêuticas que estão no nosso dia a dia, né, levando o nome da farmácia adiante. E hoje eu vou ter o prazer de receber aqui com a gente a Carla. A Carla foi uma grata surpresa, conheci ela em Imperatriz, no Maranhão, uma dessas farmacêuticas versáteis. A Carla é coordenadora de uma grande rede de farmácias do norte e nordeste do nosso país. Ela empreende também, vai contar aqui para gente. Ela trabalha também no mundo do forense e vai trazer aqui para a gente, eu tenho certeza, olha, momentos emocionantes da nossa profissão, mas, sobretudo, de como que uma farmacêutica pode trabalhar com N coisas e como que isso pode ser muito emocionante e, no caso dela, também muito sério. A gente já tem por seriedade a farmácia, a saúde, não é, Carla? Mas o trabalho que você faz, às vezes, chega a arrepiar. Então, é um trabalho seríssimo. Ela vai contar isso aqui pra gente. Carla, que alegria te receber aqui. Seja muito bem-vindo a esse nosso ecossistema aqui da Academia do Farmacêutico. A gente aprecia muito poder aprender com outros farmacêuticos. Então, no momento que você vem aqui e compartilha a sua jornada, compartilha com a gente o seu trabalho, né? Você, de alguma forma, contribui para todos nós, para o desenvolvimento, para ampliação, e ainda mais no assunto que você vai trazer aqui para a gente, né? Do quanto que a nossa atividade ela pode contribuir com a vida, com a humanidade, né? Então, muito obrigado, você está em casa e se apresente, fale um pouquinho mais de você para a gente, para o pessoal que está aqui com a gente, por favor. Então, bom dia, Inácio. Muito obrigada pelo convite. É o meu primeiro podcast. Ah, vamos inaugurar com chapa de ouro. Eu estou um pouco nervosa, né? Mas daqui a pouco eu vou me familiarizando aí com esse bate-papo, né? Essa interação que a gente vai trazer aqui de informações, né, para os nossos colegas farmacêuticos. E eu sou a Carla, né? Sou daqui de Imperatriz do Maranhão. Como o próprio Inácio falou, a gente teve a oportunidade de se conhecer, né, num evento que a gente estava aí promovendo da APSE, e eu lhe digo que nem é um cair de folha por acaso. Então, assim, se o Senhor permitiu que nos encontrasse nessa caminhada, é porque é algo de bom, né? A gente vai estar trazendo aí para conhecimento, através de outros colegas que precisam conhecer o tamanho que a área farmacêutica tem para nós estarmos atuando, né? Eu atualmente eu sou da parte da regulação, né, da coordenação, sou assistente da coordenação farmacêutica das drogarias Grupo, dou suporte aí para o nosso coordenador geral, que é o doutor Luiz Júnior, e também tenho uma transportadora de medicamentos, também faço parte da logística como farmacêutica e como responsável legal, como empreender, né, um pouco. Eu também tenho uma empresa de consultoria e regulação. A gente faz toda a parte de licenciamentos de clínicas, transportadoras, distribuidoras, farmácias, tudo aquilo, meio ambiente, tudo que for de licenciamento, a gente está habilitados aí a estar fazendo essa regulação. De contrapartida, também sou especialista em estética avançada, fiz o após, né? Tenho uma clínica de estética junto com minha irmã, a gente não atuo diretamente, né? Fiz essa especialização para poder mantermos, né, dentro da legislação a clínica. E, além disso, também faço parte de uma equipe multidisciplinar, que é o nosso foco aqui, que é para a gente falar um pouco, trazer para os nossos colegas um pouco sobre a EAP, né? E aqui estou, vou tentar contribuir da melhor forma, vou tentar ser bem clara nessa questão da EAP, porque é algo realmente novo, onde o farmacêutico, sim, pode estar inserido nessas equipes multidisciplinares, e a gente vai, assim, trazer um conteúdo muito diversificado. Essa é a palavra. Carla, me tira uma dúvida aqui. Você tá dentro de um cenário de crimes, né? De investigação criminal, forense e tal. Você já tinha uma ideia de trabalhar com isso? Na faculdade, você teve algum contato com isso? Como que você chegou, não é, até essa atividade? Vamos lá.
Eu caí de paraquedas no curso de farmácia. Nós somos dois. Foi de paraquedas. Como assim, Carla? Eu estava passando por um momento bem difícil, né? Casei muito jovem, então chegou uma fase assim do casamento muito difícil. Eu falei assim, não, eu tenho que buscar algo que eu não sei meu amanhã. Eu sempre tive muita afinidade por direito, então tal que quando eu fui fazer minha inscrição, eu coloquei lá, eu queria fazer alguma coisa. Eu botei direito e farmácia, né? Quando eu recebi a ligação de que eu tinha sido aprovada, que era para eu levar as documentações, quando eu chego na recepção para fazer a minha matrícula, aí eu falo assim, ah, eu vou fazer direito. Ela, não, Carla, você colocou como primeira omissão farmácia. Aí, no caso, se você não quiser dar continuidade ao curso de farmácia, você vai ter que esperar as vagas, né, para direito. Eu falei, não, mulher, eu vou fazer, tá, farmácia, embora eu quero me ocupar. E fui. Gente, quando eu entrei no primeiro dia de aula que eu vi lá, aquela bioestatística, aquela química. Aí eu cocei a cabeça e falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu falei, não, mas já estou aqui. Vamos lá. Vamos. É o primeiro período. Gente, em cada período eu me surpreendia mais ainda com a dificuldade, porque eu venho de uma época que no ensino era aquela disciplina tipo português, matemática, estudos sociais, ciência, religião e inglês. Química, física, sabe? Eu via meus filhos, né, estudando. Já tinha essas disciplinas mais avançadas. Aí, quando eu vi aquela química zona, eu tive que pagar um professor de química particular. Pegar aquela base, porque sem a base você não tem como. E aí eu fui correr atrás do meu prejuízo do passado, né? Mas eu vim descobrir, Inácio, no curso, no sétimo período, foi, na aula de toxicologia. Aí, quando eu comecei a ter aquela coisa assim, eu falei, não, vou caçar um curso aí para mim fazer. Aí eu fui para um congresso no Rio de Janeiro, e lá eu tive a oportunidade de participar de algumas palestras em perícia criminal. Eu falei, gente, tem tudo a ver comigo. Aí eu fui atrás de outras coisas que me dessem mais, né, voltado para essa área. Aí estava tendo uma primeira turma da IPOG, lá em Belém, de perícia criminal e análise forense. Aí eu fiz minha inscrição e fiz, né, essa especialização na área na época. E sou apaixonada até hoje, né, por essa área. E foi mais ou menos essa minha trajetória, resumidamente. Você tem um jeitinho de unir um pouco do direito com a farmácia, né? Acabou que você também trabalha com assuntos regulatórios, não é? Você acabou com Sim. um jeito de conciliar. Que demais, Carla. Eu não tô, eu tô assim com o pensamento de fazer o curso de direito. Olha aí, olha aí. Tô pensando, eu tô criando essa coragem de voltar para uma sala de aula, sabe? Porque não é fácil, né? E como eu tenho várias outras atribuições, eu tenho medo de me matricular e não dar conta. Mas eu estou amadurecendo essa ideia. Incrível, incrível. Depois a gente vai ter que gravar um episódio só para você passar para a gente gestão do tempo, né? Porque tá com assuntos regulatórios, tem a empresa, tem a estética, tem a parceria com a irmã, é coordenadora de uma empresa grande que demanda muito, tem esse trabalho ainda com a perícia. Olha, que espetáculo, hein? Assim, Maravilha. o que que eu trago? A EAP, na verdade, ela não trabalha de forma direta com a parte pericial. Uhum. A gente trabalha em realizar avaliações biopsicossociais, ou PTA, que é o Plano Terapêutico de Álcool, que são dois tipos de instrumentais que a gente vai estar executando conforme solicitação judicial, né? Já entrando já na fala da EAP, eu acredito que já, né, acho que o teu público já está todo mundo aí ansioso. O que que é EAP, gente? De onde que surgiu isso? Como que é isso? Então, vamos. O que que é a EAP? A EAP são equipes de avaliação e acompanhamento de medidas terapêuticas no Maranhão. É um projeto, né, do Ministério da Saúde, da portaria, na verdade, foi criada a portaria 2444, de 11 de novembro de 2014, tá? Que criou as equipes de avaliação e acompanhamento de medidas terapêuticas, né?
para atender essas pessoas, esses pacientes com transtorno mental em conflito com a lei. Resumidamente é isso. Qual o objetivo da EAP? É garantir o acesso de ter serviços à saúde mental e ao acompanhamento individualizado para pessoas em foco na ressocialização e na reinserção social. Então, a EAP hoje, dentro do estado do Maranhão, somos 3 equipes. Fica uma colocada aqui em Imperatriz, uma em São Luís e uma em Caxias. Por que que somos 3 EAPs dentro de um estado? Porque o estado do Maranhão é muito grande. Então, para que nós pudéssemos atender de forma eficaz e com qualidade, foi se dividido em 3 equipes. Essas equipes são equipes multidisciplinares, como nós temos hoje farmacêutico, um médico psiquiatra, o assistente social, o psicólogo, o enfermeiro, o advogado, o administrativo e o motorista. E o terapeuta ocupacional. Essas são a formação das equipes, né? A gente tem hoje, a gente abrange 217 municípios maranhenses. Olha a quantidade. A gente trabalha atuando pelas comarcas. Como que funciona? Eu não posso dizer, porque tem o paciente ali que está em surto. Eu não posso ir atender. Nosso atendimento, ela é via juiz. Eles encaminham de forma oficial, por malote digital, para o nosso jurídico, e o nosso jurídico vai analisar aquele processo e redistribuir para aquela equipe que fica dentro daquela abrangência de fórum. Certo? Certíssimo. E aí, do seu trabalho, porque eu estava com você, não sei, há um ou 2 meses atrás, não é? 1 mês atrás. E aí a Tati falou, gente, com licença que entrou um caso e eu vou precisar correr para lá. Aí, qual que é a sua atividade dentro desse ecossistema? Ah, Quando a nossa advogada, né, nosso jurídico da EAP, recebe ali uma demanda judicial, e aí vai para uma equipe, para a nossa equipe, no caso de Imperatriz. Aí existe um rodízio. A gente não quer. Porque assim, eu sou técnica de alguns pacientes, técnica de referência, porém toda a nossa equipe, todos os nossos colegas são responsáveis, porque a gente responde para EAP, não é paciente de Carla Bianca, é paciente da EAP. Mesmo que eu seja técnica de referência. Aí a gente recebe esse ofício, e aí o nosso jurídico redistribui, e aí a gente faz todo o planejamento, a gente lê, né, ali o inquérito policial, vê todo o histórico do que está sendo atribuído ao paciente. A gente faz o levantamento se esse paciente, Inácio, ele pode estar em meio aberto ou em meio fechado. Podemos receber esse pedido judicial ainda no início do curso do inquérito ou no percurso já em movimentação ou já no final, que são 2 situações à parte. Quando a gente recebe no início do curso, é porque ali o magistrado está com alguma dúvida em relação à sanidade mental daquele paciente. E aí ele solicita essa avaliação biopsicossocial. Essas avaliações, elas vão tentar entender as necessidades específicas daquele paciente, ver o conflito que houve, e assim a gente vai construir essa avaliação, baseada em quê? Na escuta direta com ele, se ele estiver preso, a gente vai encaminhar o ofício para a unidade prisional, solicitando uma entrevista com o paciente. Posteriormente, a gente vai no território desse paciente, conversar com a mãe, com o pai, com os vizinhos, porque a gente vai colocar o contexto familiar, baseado nisso também o contexto comunitário, o histórico de saúde mental, como que a gente busca esse histórico de saúde mental? Se já fez algum tipo de avaliação, algum tipo de acompanhamento no CAPS, ou algum tipo de uso de medicamento. Então, assim, tudo isso é verificado para que nós possamos estar trazendo as informações, porque, querendo ou não, Inácio, essa avaliação ela vai subsidiar o juiz em uma decisão. Então, é algo muito sério.
né? Então, a gente tem que realmente buscar todo um levantamento, porque um paciente que tem um transtorno mental, com certeza ele tem esse histórico. Ele lá na gestação da mãe, o aprendizado, tudo isso influenciou. Tem alguns pontos, né, que a gente verifica na escuta, que quando a gente tem todas essas informações, a gente, com a equipe, se reúne, faz o relato de toda a história e discute isso em equipe. Todos se discutem, né? E aí a gente pede relatório para CAPES, né, para verificar se o paciente teve algum acompanhamento por lá, se é paciente realmente do CAPES, se fez uso de alguma medicação. Então, a gente faz toda essa análise antes de terminar a conclusão daquela avaliação. Porque uma vez o paciente, de fato, ter tanto transtorno mental, ele vai ser instaurado uma medida de segurança. Uma vez uma medida de segurança instaurada, esse paciente vai ser indemputável. E aí, quando já tem o processo em curso, esse paciente já tem um laudo ali dentro dos autos, aí já não é mais uma avaliação, sabe, Inácio? Já é uma construção de um PTA, já é o projeto terapêutico de autos, que é algo mais detalhado do que a avaliação. Ali a avaliação é mais para dar um encaminhamento das características do que a gente verificou ali do paciente. Quando é para construir o PTA, já existe um laudo, né, emitido por um médico psiquiatra, por uma junta, né, que aqui no Maranhão é o núcleo de perícia, né? Então, assim, aí com o laudo já é o PTA, mas não é mais uma avaliação. Aí, quando a gente tem esse pedido para uma construção de PTA, aí já muda toda a configuração, porque a gente vai fazer articulação intersetorial, buscar os dispositivos aonde, por exemplo, o paciente ele está preso. Vamos imaginar que ele está preso. Então, esse paciente, a gente faz a escuta ali dele, dali a gente vai para o território, ver quais os dispositivos, ver se a família quer acompanhar. Tem essa questão, sabe, Inácio? Às vezes, dependendo de alguns casos, a família não quer, porque devido a um paciente, devido a ele ter cometido um delito ali com a mãe, com o pai, né? Então, assim, existem situações que nós tivemos nesse decorrer desses 10 anos, da família não querer, né, o paciente de volta. E aí, como é que acontece? Aí, nesse caso, quando a gente está construindo o PTA, a gente vai estar citando todas essas informações, e aí hoje tem as residências terapêuticas, né, que é onde esse paciente não tem ali o apoio familiar, ele vai para uma residência terapêutica. Aí entra aí outros fatores, se ele tem algum tipo de benefício, se não. Por isso que a gente envolve toda a rede, né, nessa construção desse PTA. E aí, como que funciona essa articulação, né? É, dentro do, mais ou menos resumindo, a EAP ela trabalha em estreita colaboração com outras instituições, como o Sistema Único de Saúde, o SUS, o Sistema Único de Assistência Social, que é o SUS, o Poder Judiciário, além de outros órgãos da sociedade civil, para garantir a integralidade do atendimento e a integração de serviço e efetividade desse PTA, né? Então, assim, a EAP, com base nessa avaliação, ela vai fazer com que esse serviço, eu trago o paciente e vai voltar para esse território, após a escuta familiar, se a família quer, beleza. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar ali a UBS ali da território do paciente, o CRAS, quem vai ser o membro responsável, membro familiar que vai ser responsável por ele, o CAPES da região, e aí a gente vai convidar essa rede para uma reunião, e assim a gente vai articular os serviços. O que é que o CAPES pode oferecer para o meu paciente e quais os dias que esse meu paciente vai estar no CAPES. O CRAS, quais os serviços que o CRAS vai estar oferecendo para inserir este paciente. Qual é a responsabilidade da família a entregar a questão da medicação, que não pode faltar, o acompanhamento do medicamento e do uso, né? Então, tudo isso é construído dentro desse PTA, e aí, a partir do momento que se constrói esse plano terapêutico, com todos os serviços, a gente faz a leitura, está todo mundo de acordo, a gente protocola judicialmente, o juiz vai convocar toda a rede e o paciente e o membro responsável por este paciente
para uma audiência, né, de desinternação. E aí, cada serviço assina o termo de responsabilidade desse paciente. E aí, mensalmente, se encaminha, essa rede vai fazer os encaminhamentos dos relatórios. Nos primeiros 6 meses, são mensais os relatórios de cada serviço para as EAP, porque baseado nesse relatório, juntamente com as nossas visitas, a gente vai encaminhar um relatório único para o judiciário desse paciente, com se ele está aderindo ao serviço, se ele está fazendo a prática do uso do medicamentoso. Então, tudo isso é colocado dentro desse relatório. Aí, após 6 meses, esse relatório passa a ser bimestral, aí depois trimestral, aí passa a ser ao ano, e de acordo com a evolução do paciente, sem nenhum problema, esse paciente ele pode ser pedido a extinção dessa pena. Aí, a partir do momento que tem a extinção dessa pena, nós, EAP, não precisamos mais estar encaminhando os relatórios para o judiciário. Mas, lembrando que esse paciente, ele tem que continuar sendo cuidado, porque ele é um paciente que requer cuidados contínuos, independentemente de estar hoje com a EAP ou não, mas a rede de cuidado, ela tem que manter esses cuidados com este paciente. Carla, nesses 10 anos, eu imagino que você tenha visto muita coisa, assim, muitas situações. Imagino também que tem algumas semelhantes, mas devem ter outras que, opa, que chamam a atenção, né? Você pode contar alguma dessas histórias pra gente, sem citar nomes nem nada? Como que é isso? Posso. Pode dar um exemplo do seu Assim, sabe? desafio aí? Assim, Nath, eu já visualizei assim um pouco de tudo, né? E assim, eu tinha uma coordenadora que ela brigava até um pouco comigo, porque eu acabava que eu me envolvia com os casos, né? Que eu tinha aquele sentimento, então acaba que eu trazia aquilo, eu me preocupava, inclusive, vou falar de uma paciente, que foi um dos meus primeiros casos que eu recebi em 2015. Ela estava no Hospital Nina Rodrigues, que é um hospital, né, psiquiátrico, e a gente, na época, quando eu recebi o delito dela, ela cometeu, né, o homicídio contra o filho dela de 5 anos. E no relato dentro, né, do processo, quando fiz a leitura, ela deu sinal para o esposo, né, de vozes, dizendo que para ela matar o filho, que o filho dava trabalho. E assim, um dia, de fato, chegou a acontecer. Ela ficou reclusa, né, em unidade prisional e depois ela passou a ser tratada, né, na unidade do Nina Rodrigues devido ao adoecimento dela, né, ele tinha histórico e tudo mais. Quando ela veio para a gente, já foi, como ela já tinha um laudo, então já foi diretamente para a construção do PTA. E aí eu construí esse PTA, o juiz fez a audiência de desinternação dela, e eu acabei criando um vínculo na época com ela, né? Ela foi ressocializada, ela chegou a casar novamente, ela passou a ter uma vida totalmente normal, normal. Tinha dia que ela dava uns surtos, tudo ela me ligava, sabe? Ela falava assim, Bianca, tô com vontade de matar meu gato. Eu, não faz isso. O que que teu gato fez pra tu? Tu tomou da medicação? Não, também não. Mas você tem que tomar sua medicação, porque você não pode ficar sem medicação. E ela continuar, tomava medicação, e aí ela melhorava. Aí tinha momentos que ela estava assim, meio em crise. Foi com o CRAS? Ela não gostava muito de ir pro CAPS, mas ela já gostava de ir pro CRAS, que ela fazia crochê. Então, assim, e a foi uma das pacientes que eu me emocionava muito. Ela teve várias fases, sabe? Teve uma fase dela que ela cortou o cabelo bem curtinho e disse que ela se virou um menino, né? Ela disse que ela era agora menina, que ela ia gostar de menina. E aí ela estava meio que naquele momento de rede social, eu falei assim, tenha moderação, calma.
E aí sempre a gente se reunia com a equipe, com as redes de cuidado, trazia o relato, olha, está tendo esse tipo de comportamento, vamos rever o PTA dela, vamos ver se realmente precisa mudar a medicação, já mandei ela para a psicóloga, para o médico psiquiatra, para ver o que está acontecendo. Então, é um acompanhamento realmente diário, né? E era assim, cuidava do pai. Gente, assim, o paciente com transtorno mental, gente, se ele é tratado, se ele é cuidado, se ele faz uso da medicação, o índice dele vinha reincidir a um crime, a qualquer coisa do tipo, é baixo, existem estudos que é de 0,01. Então, assim, então, o paciente com esquizofrenia ele pode ser, sim, ressocializado e viver no nosso meio tranquilamente. Inclusive, ela participou de seleções para vaga de emprego, né, em empresas privadas, né, na área de serviços gerais. Nós temos o caso um paciente também que a EAP acompanhou, que ele residia aqui, que ele matou a esposa, né? E o engraçado é que depois que ele cometeu esse crime, né, que a EAP começou a fazer o acompanhamento dele, o juiz disse para ele que ele não podia sair de casa, ele não saía de casa. Ele não saía de casa, ele ficava na casa dele, ele criou um canteirozinho no fundo do quintal, ele tinha uma bicicletinha que às vezes ele tinha que sair para comprar alguma coisa para comer, mas ele voltava. Então, assim, hoje a pena dele foi extinta, né? Ele hoje trabalha lá na casa dele, no quintalzinho dele. Ele vive normalmente, né, como uma pessoa saudável. É lógico que tem aqueles momentos de pico, quando o paciente não faz o certinho da medicamentoso, ele pode realmente vir a ter determinados, né, crises, né, mas não impede dele ser cuidado e que ele venha ter, cometer delírios. Não, eu acho assim, o paciente com esquizofrenia, ele só precisa ser ouvido, né, e abraçado, né? Eu sempre falo que a rede de serviço tem que realmente ter esse olhar humanizado para os pacientes, né, esquizofrênicos, né? E hoje, assim, o grande lance hoje que aumentou muito são os pacientes, são usuários de droga. Esses são mais difíceis, porque além dele ter a doença, ainda é usuário de droga, de múltiplas drogas, né? Que acaba que hoje é mais complicado, porque potencializa ainda mais o adoecimento. E normalmente esses pacientes, eles não gostam de fazer uso medicamentoso, então acaba que isso atrapalha o tratamento e o acompanhamento. E a gente sempre buscando, como é que eu te explico? Trazendo sempre esses pacientes, né, para estudos, né, de artigo. Hoje é um dos grandes lances dentro da saúde mental, é justamente buscas efetivas para acompanhar os pacientes que são usuários de drogas e que ao longo da vida, que a maioria começa o uso da droga muito cedo, e que no decorrer desse uso, né, ele acaba realmente adquirindo uma doença, né, o transtorno aí mental, né, o uso de múltiplas drogas, né, que é um outro CID, que já é o F19. É diferente um pouco da esquizofrenia, que é o F20. São situações, histórias, acontecimentos, vou usar um termo aqui, não sei se é um termo apropriado, pesados, né? São histórias tensas, né? E eu já queria te perguntar isso, você deu uma deixa foi um dos primeiros casos, eu me envolvi um pouco. Como que vocês têm também um acompanhamento para vocês, ou você criou algum sistema para você, sei lá, meio que se blindar, no sentido de não atrapalhar o seu humor, não atrapalhar o seu dia, enfim. Como que você conduz isso no dia a dia? Então, eu comecei a fazer terapia, né? Você acreditar nisso, sua história, Sim, o filho, o marido, a esposa, enfim. exatamente. A gente tem essa parte dona de casa. A mulher é multiuso, né? A mulher tem multifunções. E amiga, quando eu sou amiga, eu sou aquela parceirona. E ainda faço um plano tipo meus esportes, porque foi aonde eu encontrei a verdadeira terapia, né? Hoje já acordei 4 horas da manhã, faço meu devocional, 4h30 me arrumo, 5 horas estou na academia treinando, aí das 5 às 6 eu estou treinando musculação, e depois vou fazer meu cardio até às 6h30,
para minha casa, tomo banho, tomo meu café, me arrumo e vou para o trabalho. À noite eu faço meus pedais, que na de semana eu faço minhas trilhas. Então, assim, sempre procurando atividade física como uma forma de terapia. Domingo agora eu fiz uma trilha. Gente, assim, foi onde eu descarreguei toda aquela energia negativa, restabeleci as energias para a semana que iria começar. Imagina uma trilha no meio de uma chuva. Parei debaixo de uma árvore, senti aquela vontade de parar debaixo daquela árvore, comecei a fazer minhas entregas e orar e agradecer e pedir direcionamento de Deus para que as atividades da semana pudessem ser produtivas e abençoadas, e que eu pudesse ser realmente usada para ajudar pessoas, porque é isso que nos faz, para mim, a diferença. Então, eu preciso fazer as minhas entregas, minhas orações, justamente para restabelecer as minhas forças, porque tratar de paciente, né, é um trabalho assim, muito delicado. A gente precisa realmente estar com a saúde mental boa, né, para poder você também ajudar quem ali está precisando. E hoje o adoecimento, a gente não fala nem falando de EAP. A gente está aqui no local de trabalho ou até numa fila, a gente está conversando, tem uma pessoa ali que está dando um relato de um adoecimento. Então, a gente precisa realmente ter essa sensibilidade para contribuir ali para aquela pessoa. Então, a própria EAP, ela me deu esse autocontrole, eu aprendi, né, ao longo dessa caminhada, nesses 10 anos, a não me envolver, tratar as minhas demandas de uma forma bem profissional e levando, né, o que deve ser levado. O tratamento, o acompanhamento e a rede de cuidado, que é que tem que estar ali dando aquele apoio direto, né? Porque as EAPs, ela não é assistencial. A EAP é uma equipe conectora. A gente não atende paciente de forma voluntária, assim, eu vou não. A gente atende de forma oficializada judicialmente e a gente serve de dispositivo dentro desses cuidados que vai ser inserido para aquele paciente. Demais. É mais ou menos isso. Eu estou imaginando aqui o seguinte: a gente tem farmacêuticos na polícia, trabalhando na perícia. Eu acho que tem algumas diferenças entre um estado e outro, mas todos os estados têm um time de farmacêuticos ali da perícia. Mas para eu atuar numa EAP, é possível? Tem como eu pleitear uma vaga? Como que funciona isso? Tem não sei, um momento que faz ali uma prova? Como que é isso? Quando eu entrei em 2015, a EAP, a gente entrou, né, teve seletivo, né? E aí a gente participou na época. E de lá para cá, Inácio, as trocas foram muito poucas. A equipe continua praticamente a mesma da época. Por ser uma equipe que, na verdade, não é um trabalho tão simples. Não é para todo mundo. Porque você vai estar entrando em unidades prisionais, você vai em hospitais, hospital psiquiátrico, você visita paciente. Olha, a gente já pegou carreira de cachorro, porque você vai no território do paciente, às vezes é no interior do interior. Aí o carro não entra, tu tem que entrar, tu vai. Então, assim, é um trabalho, assim, olha, a gente já passou perrengue, a gente fez estrada, a gente vai para lugares que é um povoadozinho, assim, que tem ali 5 casas, entende? Então, assim, a gente já viveu de tudo dentro desse trabalho da EAP, mas é muito gratificante. Então, assim, o farmacêutico, por fazer parte dessa equipe multidisciplinar, a gente discute de tudo. A gente aprende, porque a gente acaba que tem que dominar um pouco de tudo, como o ICID, um pouco da psicologia, um pouco do tratamento, um pouco da parte medicamentosa, que já é a nossa função, né, ali dentro. E assim, acaba que são vários assuntos e informações que você tem que saber de tudo ali para poder construir junto com a equipe. Demais. Se desenvolve, na verdade, né? Se desenvolve ali dentro. O contato, né, também com diversas áreas, né? Sim, Eu até uso muito um termo, Carla, que é nós somos cegos para nós mesmos. É como se fosse um alerta para mim também, no sentido de que é provável que eu não esteja enxergando tudo. Então, quando a gente vai somando novos pontos de vista, é como se a gente conseguisse ver mais capítulos dessa mesma história, não é? Então, quando você tem o psicólogo com você, o psiquiatra contigo, o TO, enfim, isso acaba
você acaba tendo eu imagino, né, uma visão mais bem formada. E agora me diga uma coisa, dessa sua experiência, puxa, já está se completando aí uma década, 10 anos. Não sei nem se você vai conseguir se lembrar de antes de 10 anos, mas vamos tentar. Dessa sua história de vida, dessa década, quando você volta para a farmácia, imagina agora você lá na farmácia, tem algum elemento que você, puxa, hoje isso é mais fácil enxergar e ajudar? Porque o que que eu fico imaginando daqui? Na farmácia, a gente recebe todo mundo, só que não necessariamente com laudo, com outros profissionais. Então, a pessoa entra e pode ser que seja essa mãe, pode ser que seja essa esposa que faleceu, pode ser que seja o marido, não é? Com essa bagagem que você vem criando nos últimos 10 anos, você consegue olhar em alguma coisinha diferente para o nosso trabalho, para a nossa atividade dentro da farmácia? Tem algo que a gente possa fazer, colaborar, não no sentido da EAP, mas, enfim. Sim, Nácia, a gente, quanto farmacêutico aqui, dentro da drogaria, né? Aí a gente tem um papel muito importante. A gente, além, não, eu não me vejo só na dispensação de medicamento. Eu me vejo como um todo dentro da drogaria. Se eu voltasse hoje, quando eu iniciei na drogaria, aonde eu tinha aquele momento que eu gostava não, eu gosto, né? Não pratico hoje tanto, né? Porque a minha função hoje é outra, mas o atendimento direto ao paciente já aconteceu comigo, Inácio, de uma cliente chegar, pediu para mim aferir a pressão dela, e no momento que eu estava aferindo, ela começou a chorar. E eu, naquele momento, eu dei um abraço nela. E aí eu falei assim, eu posso te ajudar em algo que você quer conversar, desabafar? Porque muitas das vezes aquela pessoa está tão sobrecarregada e que na própria família ninguém quer ouvi-la. Então ela se sente assim abandonada. E naquele momento onde eu a abracei, que eu dei só um abraço, ela não disse que não queria conversar, e eu simplesmente mantive o abraço, e quando foi uma semana depois, ela retorna à drogaria, ela me procura e fala, naquele dia eu tinha pensado em me suicidar, e o seu abraço me fortaleceu. Então, eu vejo que nós ali, no atendimento, a gente precisa de fato entender a dor do outro, inserir um pouco de empatia, né, ao próximo, realmente trazer, eu digo, amor. Eu digo que tudo que você faz com o amor, eu acredito que tem ali a presença de Deus, porque, como eu te falei bem no nosso início da nossa conversa, nada acontece por acaso. E aí, sabe, Inácio, é por isso que eu digo que a gente precisa ter essa sensibilidade de amor mesmo, porque chega pacientes que são às vezes grosseiros, arrogantes, tudo é o jeito que você vai tratá-lo. Mesmo ele sendo arrogante, trate bem, trate com amor, porque por mais bruto e seco que seja, o amor ele quebra. Eu acredito muito nisso. Então, às vezes eu estava no trânsito um dia desse, eu acho que o rapaz estava muito estressado, porque ele deu aquela buzinada. Aí a gente acabou, parou do lado um do outro. Aí eu baixei meus vídeos e falei assim, ei, tem um amor para te dar. Acalma teu coração, vai dar tudo certo no teu dia. Ele só olhou assim para mim e ficou assim, sabe? Mas eu tenho certeza que a minha fala não ficou em vão no coração dele. Então, assim, gente, é muito difícil hoje as pessoas, sabe? Mas a gente não pode se prender a isso. Seja você, devolva amor, dependente das circunstâncias. Fantástico. Eu gosto de usar a analogia com o nosso coração amarelo, né? No sentido amarelo da cor da farmácia. E você traz muito disso pra gente, Carla. Vou te fazer uma pergunta. Agora vamos mudar de assunto, hein? Em algum momento muito distante, ou nem tão distante assim, quando a gente vai falar de tempo, às vezes é melhor, né, ir por cima. Mas em algum momento aí para trás, você estava se formando. E eu não sei exatamente como que era ali o cenário, se tinha um anfiteatro, um auditório, uma sala, uma solenidade. Às vezes a faculdade faz uma solenidade, vai um professor para representar a turma, talvez esteja um reitor, enfim. E às vezes vão pessoas que a gente ama.
Você passou por isso? Teve uma formatura, solenidade, colocou a beca, essas coisas ou não, cara? Eu tiro. Eu participei da solenidade, né? Foi um momento que, assim, sinceramente, eu vivi naquele momento algo que eu nunca tinha sentido no meu coração de liberdade. Por que que eu trago essa palavra de liberdade, Inácio? Porque eu me casei, eu tinha 14 anos de idade. Nossa. Então, assim, eu casei muito jovem. E eu entrei na faculdade, eu já tinha meus 30. Porque quando eu terminei meu ensino fundamental, meu ensino médio, perdão, aos 17 anos, eu já estava grávida da minha primeira filha, né? Então, assim, eu fui cuidar da minha filha, da minha casa. E aí, como eu te falei anteriormente, que eu me despertei em algumas situações que eu estava vivendo, falei assim, eu preciso buscar algo, sair da dependência. Eu preciso buscar a minha liberdade, porque eu não sei até quando eu vou aguentar determinadas coisas. E eu tinha muito medo de me separar com criança pequena e tava daquela coisa assim, ei, o leite acabou, a fralda acabou. E tu já imagina, né? Porque normalmente os homens, não estou generalizando não, gente, mas usa dessa situação, né, para humilhar às vezes a gente, né, a mulher, né? Enfim. E eu tinha muito medo, então eu suportei muita coisa no meu casamento para eu chegar naquela formação. Foi a época assim mais difícil, né, minha graduação, né? Nesse período, Inácio, eu tinha já a Larissa, eu tinha o Antônio Lucas e de brinde, gente. Eu chegou para mim com 3 meses, né? Uma criança, não é minha filha biológica, era do meu ex, na época era meu marido, com a amante dele. A mãe não quis na menina na época, foi assim que chegou para mim. E eu a cuidei, eu abracei aquilo, sentindo meu coração de cuidar dela. E assim eu fiz, eu cuidei dela. Hoje ela está com 16 anos, né? É minha filha, caçula. E eu sei que eu vivi todo esse momento, assim, na graduação, de muito altos e baixos, que foi o momento que eu mais, né? Aquela coisa que eu precisava me concentrar nas minhas dificuldades de conteúdo, e eu ainda tinha que lidar com os problemas conjugais. Então, assim, foi muito difícil. Quando eu cheguei, tinha dia que eu falava assim, eu não vou para a faculdade, eu não aguento, que eu não vou conseguir me concentrar e tal. E assim, mas eu ia, no empurrão, mas eu ia, eu tinha amigos, Deus colocou anjos, como você fala. Eu tive anjos na faculdade. Cada semestre eu tinha anjos na faculdade que segurava na minha mão para eu não desistir, porque às vezes dava vontade de desistir, porque eu chorava as situações. Eu ainda levava a bebezinha comigo para a escola, porque foi na época que teve aquela questão do Nardone, da Isabela, né? E eu ficava, morria de medo de acontecer algo. Não, foi a madrasta que, enfim, ia lá para onde eu ia, eu levava ela. E eu sei, quando eu recebi meu canudinho, nossa, Inácio, para mim foi a libertador. E eu chorava muito porque, assim, quando eu ia apresentar meu conteúdo, às vezes eu não tinha estudado, porque eu passei a noite, claro, e eu só lia os slides, e as colegas dos anjos chegavam para mim e falavam assim, eu fiz um resumozinho para você. Então, assim, e eu tinha um amigo, o Clay, que ele sempre estava ali do meu lado, que ele que me ajudou muito nessas químicas, estudos, que bioquímica e tudo mais. E ele falava assim, não chora, não chora, Bia. Ele me chamava de Bia, não chora. Porque tu, por mais que tu diga que tu não tá aprendendo, que tu tá com dificuldade aqui, que tu não te encontrou dentro do curso, mas eu te vejo lá fora, se destacando. Porque tu tem uma coisa que muitos aqui que tu te chama de nerd, não tem. Tu tem atitude, tu tem coragem. Mesmo você não sabendo, você enfrenta. Você não tem medo. E pessoas que nem você ganham o mundo. E assim foi. E Deus você cuidando de cada detalhe, Inácio. Eu saí da faculdade, eu nunca fiquei desempregada. Eu trabalhava de manhã num, à tarde em outro, à noite em outra, e domingo eu ainda trabalhava naquelas FTB que tinha antigamente, né? E eu trabalhei em farmácia, trabalhar em drogarias de bairro foi uma escola que eu aprendi muito, porque a gente costuma dizer que sai burro, né? Meu Deus, como é que eu vou fazer uma indicação de medicamento? Eu não sei nada. Gente, eu aprendi limpando prateleira, limpava mesmo, porque eu ia ler.
Porque eu gostava de guardar medicamento, Inácio, porque na hora que eu estava ali armazenando aqueles medicamentos, eu estava vendo a classificação terapêutica. Se eu chegasse a atender o cliente, eu sabia onde eu estava guardando, então ficava mais fácil o atendimento ser mais ágil. Então, eu aprendi muito, né? E eu nunca dizia para os meus clientes que eu não sabia, que ele chegou, eu lembro como fosse hoje, uma cliente chegou fazendo seu relato de um probleminha. Ai, meu Deus, eu nunca ouvi falar nisso. Eu, senhora, só agora de um minutinho que eu vou verificar bem aqui se eu tenho logo esse medicamento para eu compartilhar com você e dizer como que a gente vai fazer. Fui lá no computadorzinho do celular, eu fui olhar que doença era aquela, babá. Aí eu fui no livro, olhei direito. Falei, ah, agora já sei. Então, aí eu me preparei, olha, isso é isso, causado por isso, a forma terapêutica é essa, você vai usar o medicamento dessa forma. Mas muito, com muita segurança, com aquela postura de quem assim, não estava sabendo, mas sei de tudo. Tipo isso, sabe? E eu nunca fiquei desempregada, nunca fiquei desassistida de trabalho todo esse na minha trajetória. E eu sou muito grata a Deus, né? Mas por que isso acontece comigo? Eu vou contar aqui um muito especial, porque eu acho que é o testemunho mesmo. Eu lembro que eu fiz a seleção para Drogarias Globo. E nessa seleção eu passei na prova e no finalista ficou duas pessoas. Gente, é engraçado que aqui na minha região, não sei para ir para as outras regiões, mas nunca ninguém tinha feito isso em 2000. Eu formei em 2013. Em 2013, quando eu estava já trabalhando, como eu ajudava uma amiga que tinha um buffet, sempre quando tinha festa, colocava algum colaborador dela, eu sempre ia ajudar ela. Então, eu fazia um pouquinho de tudo. Aí, nesses eventos que eu ia, eu aprendi que, um dia eu estava na farmácia, eu falei assim, pra proprietária, eu falei, dona Eliane, vamos fazer uma ação social na sua farmácia? Eu nunca tinha visto ninguém fazer. Eu trouxe a questão da festa, né? Falei, a gente podia colocar os balões, com arco de balão, monta uma mesinha de café da manhã, e a senhora me dá uma mesinha, eu vou fazer a aferição de pressão, e conversar com os pacientes, e entender o que a senhora acha. Uma boa ideia. E assim eu fiz. Gente, foi assim um sucesso. Quando eu penso que não, na semana seguinte a farmácia da frente estava fazendo também. Aí assim virou, né? Eu falei, ninguém sabia disso, aqui é em primeira mão. Eu falei, gente, engraçado, uma ideia que eu trouxe. E hoje virou assim, todo lugar você vê ação social dentro das drogarias, né? Eu lembro que não existia isso, eu nunca tinha visto uma ação social dentro de drogaria. E eu fui uma das primeiras. E quando eu fui para Drogarias Globo, através de um supervisor, que ele via essas minhas atitudes, né? Porque eu trabalhava numa farmácia bem na esquina da Globo. E aí, um dia ele me convidou para trabalhar lá, fiz a seleção, passei. Porém, Inácio, tinha um colega nosso que estava ali na entrevista comigo, só deram nós dois como finalista. E aí, eu sabia que esse colega estava desempregado. E eu, querendo ou não, tinha vínculos empregatícios, eu tinha mais dois vínculos. E aí, eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Tô saindo da vaga, não vou querer a vaga agora, não é o meu momento. Tem um rapaz aí que tem todo o perfil e eu vou deixar a bola para ele. No momento certo, vai dar certo, eu vou estar aqui. Eu não estou desempregada, eu tenho outros vínculos, então, assim, não é meu momento agora na Drogarias Globo. Aí ele ficou assim, tudo bem. Passou um ano. Foi quando na semana que que a dona dessa drogaria do bairro me demitiu, porque eu estava reduzindo o quadro de funcionários. E aí, quando foi uma semana depois, o Elenian me liga. Carla, surgiu uma oportunidade aqui na Globo. Tu não queres me preencher essa vaga? Tu já fez seleção, tu tá em plano de idade, eu te quero na minha equipe. Isso em 2015. Aí eu falei, olha, por incrível que pareça, eu tô com horário disponível. Eu peguei as contas semana passada, tô dentro. Então, assim, o que que é que eu quero dizer? Gente, tudo é no seu tempo, né? E aí, quando eu vim para Drogarias Globo, em 3 meses eu fui promovida já para assistente da regulação. Porque eu sempre fui muito desenrolada, né, em tudo. Eu já começava tudo que tinha, dado a minha opinião, eu me inseri dentro dos negócios. Eu estava envolvida nesse outro setor de engenharia, tá, na época, estava fazendo expansão aqui, e eu me envolvia na documentação, eu conhecia fiscal, eu conhecia isso, conhecia aquilo, então eu fui me desenvolvendo. E eu fiz agora em março 10 anos de Drogarias Globo. E quando eu vejo toda a minha trajetória dentro da Drogarias Globo, assim, eu me orgulho muito por saber que eu fiz parte de toda uma estruturação que nós temos hoje. E para quem, assim, está começando agora dentro da área farmacêutica, não tenha
vergonha de limpar a prateleira. Não tenha vergonha de se inserir em outros setores, mesmo que não é tua função, mas é conhecimento. Conhecimento é base, é tudo. Mesmo que você hoje não fique naquela empresa, mas amanhã você pode usar esse conhecimento que é adquirido em outros lugares, né, e aplicar. Então, assim, eu sempre pensei dessa forma. Eu acho que é um dos grandes diferencial do sucesso. É você não ter medo de fazer algo e você estar ali disponível e a mudar a história, a tua história. Eu mudei minha história. Hoje eu sou divorciada. Hoje, Deus, eu tenho toda essa estrutura, como citei, da minha vida profissional, graças a Deus. E eu tenho orgulho de mim, de quem eu sou, de quem eu me transformei, da mulher que eu sou, sabe? Porque não foi fácil. Eu sou de família humilde, fui criada por avós. Meu pai e minha mãe, eu tinha uma certa rejeição. E até nisso eu tive que trabalhar, Inácio. Eu tive que quebrar esses paradigmas que eu criei, porque assim, na época, né, minha mãe tinha 15 anos, meu pai eu não conhecia, eu conheci meu pai, eu já estava com 18 anos. Então, aquilo ali eu fui criando poxa, eu que fui criada com alguma dificuldade, porque meu avô e minha avó, eles eram pessoas humildes. Eles me deram aquilo, né, dentro da base deles. E quando eu sabia que meu pai tinha condição e eu não pude viver aquilo, né? Só que hoje eu tenho um outro pensamento. Tudo tinha que acontecer dessa forma, até para eu poder ser a mulher que eu sou hoje. E eu tive que aprender a perdoar. Eu não vou mudar o passado. Não vou mudar, eu não sei o que aconteceu na época, por que que minha mãe tomou determinadas decisões, meu pai tomou. Quem sou eu para julgá-los? O que eu posso fazer hoje é mudar o meu futuro, porque o passado não vou mudar, né? Então eu trabalhei isso em mim. Hoje eu tento e estou numa aproximação com meu pai biológico, com a minha mãe eu estou construindo também essa história, esse vínculo familiar que eu tinha perdido, né? E aprendi que na vida é isso, a gente tem que realmente consertar aquilo que dá para ser consertado, porque se vai trazer paz para você, faça, porque eu acho que a paz não tem preço e vale a pena mudar a trajetória, mudar percursos e perdoar. Acho que é muito importante. Uau, uau. Mas eu só quero reiterar aqui, mas já está claro para todo mundo, né, que de fato você honra não só a farmácia, mas honra a vida, não é? Então, em tudo que você faz, e aí você traz isso em palavras, que seja no trânsito, né? Ou, ou no amor aí, né? Que seja através de você, milhares e milhares de pessoas que são atendidas, assistidas e cuidadas, né? Que é cuidar acima de tudo, não é? Na Globo. Então, Inácio, rapidinho, te cortando. diga. Mas nem sempre foi essas flores, não, viu? Hã? Teve uma fase, teve uma fase assim, e eu era totalmente agressiva, que eu era briguenta. E foi um momento desses que eu me determinei, foi quando eu fui fazer a minha inscrição na faculdade, que eu parei na porta de uma igreja, estava tendo a missa, né? E eu parei nessa porta, ainda chorando devido a um ocorrido que eu tinha presenciado e que eu tinha, né, discutido, enfim. E naquele momento eu senti a necessidade de mudar, que eu não queria mais estar me expondo, que eu não queria mais estar me permitindo passar vergonha e que eu precisava realmente renascer. Ponto, um ponto de mudança, né? Um ponto de inflexão. Isso. E aí, naquele momento, eu tive a consciência, Inácio, ou eu mudava, ou eu ia ser aquela pessoa pequena. E eu não nasci para ser pequena, eu nasci para ser grande. Então, assim, de tudo que eu vivi, desde o meu nascimento até hoje, dentro dos desafios que eu fui colocada pelo mundo, eu tive que me aprender a me defender, eu tive que aprender a viver. Só que, graças a Deus, eu não deixei que as coisas ruins tomassem posse do meu coração e me tornasse aquela pessoa ruim. Pelo contrário, eu procurei buscar ser a pessoa melhor. Foi o que eu fiz. Por isso que hoje eu busco muito a empatia, o cuidado. Sempre que às vezes eu estou naquele momento assim, tem colegas e amigos que dizem que eu sou uma pessoa difícil, que eu mudo assim um pouco o humor. Mas assim, quando eu vejo que eu estou mudando esse meu humor, eu me distancio, eu me desligo o motor e vou dormir, descansar a mente, que é o melhor remédio
antes de dormir. Já aconteceu de eu estar assim, quase explodindo. E aí minha colega fala assim, eita, meu relâmpago McQueen não, vai te desliga, para. E isso eu fui trabalhando isso em mim. Então não foi do dia para a noite, tem todo um contexto, tá? Eu nunca fui boazinha todo o tempo, não. Eu já fui a pessoa ruim, assim, nesse sentido, porque o mundo estava sendo ruim comigo, foi uma forma de defesa. E eu parei que não, não é assim. Hoje, quando eu tenho que entrar, eu tive num pedal de tempo atrás, tinha uma pracinha numa cidadezinha pequena, Inácio, e aí tem um chafariz com água, a gente foi botar os pés nessa água, lá vem o vigília, na maior das ignorâncias da paz. Eu comecei a discutir com aquele vigília. Aí, rapidamente, aquela vozinha de tremida, assim, não é isso. Aí eu fui lá, Senhor, me desculpa pela forma de respondê-lo. O Senhor está corretíssimo, o Senhor é o cuidador dessa praça. E eu realmente venho de um outro lugar, chego aqui invadindo o seu chafariz, botando os meus pés na água. Me perdoe, eu estou errada. Sabe, aí as minhas amigas ficaram assim. Eita, cara, eu me incomodei, porque eu não sou assim. Então, é o automático já, sabe? Eu sei, pelo meu automático. É isso. Demais. E vou deixar um recado aqui para o pessoal que está vendo a gente, ouvindo a gente, enfim, né? Que se você conhece um farmacêutico, uma farmacêutica que gosta, que você realmente gosta, mandar essa mensagem para ela. Qual que é o nome do seu amigo, Carla, que você citou aqui? Que aquilo que é amigo, hein? Pode crer. Puxa, um abraço para ele, porque isso é amigo, isso é amigo, né? Traz luz, traz prosperidade. Então, eu vou deixar. Normalmente eu nem falo isso, não, viu, Carla? Mas a sua mensagem, ela vem de uma forma tão, acho que tão limpa, tão aberta, que eu tenho plena convicção de que às vezes alguém está passando por um momento semelhante, de vou desistir, de talvez isso não seja para mim. E aí, quando você se depara com uma história como a sua, você fala, cara, minha vida tá até fácil, né? Imaginando você ali com 3 crianças, uma pequenininha, você levando, tendo que se formar, enfim, das coisas que você passou e trazendo hoje essa coisa não só de resultado profissional, que é muito bom e tal, mas da versatilidade. E quando você traz o seu canudo amarelo, você chamar ele de liberdade, eu tenho para mim que isso para mim foi muito importante, foi impactante, então eu também te agradeço muito por abrir e E conta. eu até esqueci de compartilhar com vocês. No terceiro período, eu comecei a passar mal. Na aula de anatomia, eu achava que era por conta do formol. E aí eu descubro, no meio de uma tempestade no casamento, descubro que estou grávida. E aí eu tive até que me distanciar um período, né, para poder eu cuidar da minha gestação. E que seria meu terceiro filho. E só que ele nasceu, só que Deus levou. Porque Deus já sabia, sabe, Inácio, que imagina, eu estava grávida, a amante do meu esposo estava grávida. Então, ó, ela teve a neném desde abril de 2003 e eu tive meu filho dia 10 de outubro. Olha a diferença, no mesmo ano, só de meses. E aí, o meu filho realmente, nessa época, eu fiquei um pouco revoltada até com Deus, né? Pedi até perdão já, porque eu não entendia por que que meu filho, que foi gerado dentro do matrimônio, não ficou comigo e o filho da amante tinha que ficar. Mas eu entendi, porque o cuidado, porque a Camila ia vir para mim, Camila viria para mim. E se eu tivesse o Vitinho, né, eu não teria recebido Camila, não teria como cuidar de duas crianças pequenas. Então, Deus sabe de todas as coisas, sabe? Então, ainda teve toda essa situação ainda, mas graças a Deus, assim, eu fui muito direcionada pela mão de Deus naquele momento, naquela época. E eu consegui conduzir, né, essa situação. E hoje Camila é minha filha, ela me chama de mãe, né? Nem diz, eu não sou a mãe biológica, mas fui a mãe que criei ela. Mesmo hoje não estando mais com o meu ex-marido, ela foi morar esse ano com ele, né? Porque foram situações que aconteceram, eu tive que ir morar com ele, mas a gente se fala, a gente sabe do amor uma pela outra. E é isso, sabe, Nasco? Eu tinha esquecido de falar. Registradíssimo e faz a gente admirar ainda mais. Carla, na vida a gente tem alguns presentes, eu gosto de dizer que a vida é o grande presente, e ela vem trazendo isso, traz muita dificuldade também, a farmácia não é fácil. Esse podcast, ele nasceu, ele é fruto de uma moça, Carla, que me mandava mensagem todo dia para que eu desistisse, para que eu não ficasse levantando a bandeira da farmácia. Eu não tenho vínculo com nenhum órgão, né? Eu não represento nada de conselho,
nada disso, ou seja, eu faço um trabalho que vem desse meu coração aqui. E acabou que eu falei, pô, quer saber? Farmácia não vale a pena, né? Que é o que ela me dizia todo o tempo. Ela passou a jornada dela de vida inteira tentando levantar a bandeira da farmácia e não valia a pena e tal. E eu falei, bom, eu vou fazer o seguinte, então, com as armas que eu tenho, e eu tenho internet, eu vou começar a registrar histórias de farmacêuticos e farmacêuticas que fazem a farmácia, no meu entendimento, valer a pena. E você, sem dúvida nenhuma, me ajuda nessa missão, quando você traz toda a sua verdade, mas, sobretudo, a forma, o cuidado com o próximo, sabe? De cuidar bem da gente. Eu adorei que você falou disso. Eu sou prova viva também de que não dá para ser o melhor para o mundo se eu não estiver sendo o melhor para mim mesmo. E de tudo que você construiu, dos caminhos que você encontrou, né? Da luz nos momentos ali mais difíceis, da escuridão, das trevas, e você deu um jeito, você conseguiu. E o melhor de tudo é que o show está só começando, porque com a sua vitalidade, com a bagagem que você tem, o tempo que você ainda tem pela frente, eu só comecei a imaginar, gente, imagina se a gente pudesse gravar um episódio daqui a 5 a 10 anos, quantas coisas a mais, Carla, você já não vai trazer aqui pra gente. Então, olha, muito obrigado por ser você, muito obrigado por ser farmacêutica, muito obrigado por gostar do direito, da advocacia, do regulatório, de solucionar casos, de ajudar a reintegrar pessoas para a sociedade, para ajudar tanto na Globo, não é? Então, eu quero realmente reiterar e deixar bem registrado o quanto que eu te admiro, e eu tenho certeza que quem está vendo a gente ou ouvindo deve estar sentindo algo semelhante. Inclusive, quem quiser deixar uma mensagem para a gente, né? Vem aqui embaixo, escreve, a gente vai adorar ler. Carla, um beijo enorme no seu coração. O negócio de Nada. bora farmacêutica e dê as suas palavras e mensagens aí para a gente finais. Eu que agradeço. Obrigada, Inácio, pela oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha profissão, do meu trabalho, um pouquinho da minha história de vida, um pouquinho da minha intimidade, né? Assim, em primeira mão, assim, no primeiro podcast, a pessoa já se abriu, né, gente? E assim, como você mesmo falou, às vezes aí tem alguma pessoa que está precisando ouvir isso, não desista de você. O céu é o limite. Acredite, tudo dá certo. Isso é isso. Assim seja. Um beijo grande, bora farmacêutica. Bora.